Olá, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Estamos começando mais um Dance Papo com Dance Vida. Hoje nós vamos estar fazendo uma prática sobre adoração com elementos. Estamos eu e Thalita aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho de vivências práticas utilizando elementos nos momentos de adoração, tá? A gente já tinha avisado vocês aí antes. A gente vai estar utilizando 2 elementos na prática de hoje, tá? Então, hoje vai dar um pouquinho de teórica e muito mais prática. Você que já está aí no início do vídeo, você vai separar 2 itens para fazer a prática de hoje. Qual o primeiro que você vai usar? Vamos trabalhar hoje com tecido, tá? Que tecido não tem tecido em casa? Uma canga, toalha de mesa, lençol só se ele for mais curto, né? Preferencialmente... De solteiro. De solteiro. Né? Mede assim, seu tronco, tá? Qualquer tecido que você tem em casa pra gente simular o uso de véus, né? E o nosso outro elemento, espero que todos vocês tenham Bíblia em casa, tá? Nós vamos fazer umas experimentações com o uso de Bíblia. Ah, por que esses elementos? Poxa, bandeira tão legal, guirlanda, fita... Estamos todos isolados, não sei a realidade de vocês, mas a nossa, por exemplo, né? A gente não tem esse tipo de elemento em casa, o que nós temos é da nossa equipe, então fica tudo na nossa igreja, que no momento está fechada. Então nós vamos passar hoje por técnicas básicas, instruções básicas de como manusear, tá? Esses 2 itens. E principalmente na questão de tecido, de véu, a utilização, a forma como a gente vai utilizar hoje já vai te ajudar muito caso você queira aprender a manusear os outros tipos de elemento, como leque, fita, bandeira e por aí vai. A própria guirlanda também, tá bom? Então já separa aí seu tecido. Se você for costureira, sempre tem alguma costureira no nosso meio, pega aí seus tecidos, ou canga, toalha de mesa, lençol de solteiro e a sua Bíblia. Okay. O primeiro ponto que a gente vai falar hoje é que, se a gente está falando de adoração com elementos, a parte mais importante não é o elemento. A parte mais importante é a adoração. A gente teve uma live muito boa com a Thalita e com o Flavinho na terça-feira à noite, onde a gente abordou essa questão da adoração com elementos. E o ponto focal é que nós utilizamos o elemento dentro do nosso momento de adoração. Primeiro, vale dizer que a adoração não é só aquele momento que a gente está cantando música durante o culto. Isso faz parte da adoração, mas não é somente isso. A adoração é o nosso estilo de vida. A adoração é como nós vivemos e fazemos todas as coisas para Deus. Isso inclui o seu trabalho, isso inclui o seu estudo, isso inclui o que você está assistindo na televisão, inclui o seu relacionamento com a sua família, inclui o seu tempo de devocional, inclui a forma como você trabalha e como você utiliza as coisas na rede social. E no momento em que nós estamos juntos, no culto, nós temos uma função dupla. A gente está sim adorando a Deus, mas como a pastora Adriana sempre fala, nós estamos lá por Deus. Nós somos canal de Deus para abençoar a vida das pessoas de alguma forma. E aí a gente vai introduzir o elemento como uma linguagem que vai nos auxiliar nesse momento. Especificamente está falando de adoração com danças, porque é a linguagem que a gente utiliza. O elemento ele pode ser utilizado em várias coisas, mas ele é uma linguagem em si. O elemento ele comunica por si só. Exatamente. Ele está ali para compor a cena que você está montando. Só que ele sozinho tem um sentido sim, ele tem a sua linguagem. O que a gente faz hoje é associar esse elemento com uma outra linguagem que a gente utiliza, que é a dança. Olha, eu tenho 2 coisas que comunicam, que a gente coloca como linguagem. Então, eles têm que trabalhar juntos, em composição. Um compõe o outro. Não é utilizar um e excluir o outro. Exatamente. E o elemento que nós vamos escolher, ele vai fazer diferença nesse sentido que você está querendo comunicar. Pior ainda, se você escolhe um elemento que é extremamente simbólico, que ele representa muito, você não sabe usar ele, você mata o sentido.
Por isso é importante que antes de você pegar qualquer coisa lá, uma bandeira, um tecido, uma fita, uma bíblia, uma cadeira, e for inserir na sua arte, você precisa saber usar aquilo. Existe uma técnica apropriada de manejo. Então eu já estou partindo aqui do pressuposto que você entende o que é ser um adorador. Você entende o que você está fazendo com a sua própria linguagem, que no caso aqui é a dança que nós vamos trabalhar. E nós vamos então usar o elemento para complementar, para falar junto dessa linguagem. Então os dois têm que trabalhar com muita coesão, com muita sabedoria. E aí eu estou falando das duas coisas, tá? Estou falando tanto de coreografia montada, onde eu vou pegar um elemento e eu vou inserir na minha composição, quanto do espontâneo. Porque nos dois eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso saber como usar aquilo que eu estou usando. Não adianta eu estar lá no meio do espontâneo, adorando, louvando, cantando, me dá aquela vontade louca de pegar uma bandeira, vou pegar a bandeira e vou sair usando ela. Aí eu dou na cara do ministro de louvor, eu bato no irmão que está ministrando comigo, eu não tenho um alinhamento de sentido com o que está cantando, porque o elemento significa por si só. Independente do que eu estou fazendo, ele vai significar. Então, vou dar um exemplo, que a gente até já viu, né, acontecer. Uma música que falava de alegria, a pessoa entrou com tecido preto. A gente ficou assim, gente, mas o que o preto está fazendo ali? Ainda que a gente entenda os vários sentidos do preto na nossa cultura, a cor preta, ela geralmente está relacionada ao luto. Ela também fala do homem, ela fala da morte do eu, mas numa música de alegria, ela estava muito desconexa, né? Talvez o mais interessante naquele momento fosse usar o amarelo, porque o amarelo fala de alegria. Celebração. Né? Ele tem esse sentido. Eu poderia... Guilherme, eu não tenho amarelo. Talvez utilizar cores de fogo, que fala de vida, que fala de energia. Cores quentes. Né? Teria um sentido próximo. Mas, gente, o preto não tinha sentido ali. Então, vale a pena usar o elemento só por usar o elemento? Certamente que não. E aí, a gente está falando, né? Hoje a gente vai trabalhar nos dois aspectos, de algo coreografado e de algo espontâneo. O que a gente não exclui em nenhum dos dois é o direcionamento do Espírito Santo. A diferença é, quando eu tenho algo coreografado, eu tenho mais tempo para fazer experimentações com aquele elemento, tá? Eu não excluo a vontade de Deus, mas eu consigo perceber o que se adequa àquela mensagem, o que se adequa àquela música, e eu consigo, individualmente ou com a minha equipe, ter um tempo de experimentação, conseguir gastar a utilização desse elemento. Quando eu estou num momento de adoração, né, geralmente dentro dos nossos cultos, no momento de louvor do nosso culto, e temos um direcionamento para a utilização de um elemento com determinada cor e tudo mais, a gente tem que dar preferência, sim, a pessoas que já estejam acostumadas a utilizar aquele elemento. Porque senão, eu coloco outros fatores em cima. Tem o nervosismo, tem a responsabilidade do que a gente está fazendo ali no púlpito. Porque aí já não se trata mais só de você e Deus, é você, Deus e o outro que está ali, né? Eu tenho a questão de espaço, eu tenho a questão de afinidade com o elemento, né? A gente está dando um resumo mais ou menos do que aconteceu na terça, para vocês entenderem o que a gente quer trabalhar aqui hoje. Não adianta eu forçar alguém da minha equipe a utilizar uma bandeira se a pessoa nunca teve nem oportunidade ou nunca sentiu o desejo de mexer numa bandeira. Eu vou criar um atrito com aquela pessoa. E não é isso que Deus quer, né, gente? Então, a gente precisa pensar, sim, nesses detalhes. Não é algo tão simples de pega, vai. Né? Até porque se eu não estou confortável com o elemento que eu estou usando, a tendência é que eu não consiga fluir em Deus e eu não consiga ser canal através daquilo ali. Claro que em alguns momentos muito específicos, Deus ele pode te desafiar a usar algum elemento que você tem dificuldade, ou que talvez você não tenha tido prática com ele ainda. Só que se você tem prática com outros elementos, você consegue transferir. Vou te dar um exemplo. Eu já tive um momento que, ministrando espontâneo na minha antiga igreja, Deus mandou pegar uma cadeira. Eu nunca tinha treinado com uma cadeira, mas eu tinha experiência com outros elementos. Então, quando eu coloquei a cadeira em cima do púlpito e comecei a dançar com ela, eu já tinha ali, dentro da minha mente, dentro do meu corpo, ideias e coisas que eu poderia fazer para ficar confortável. Ao mesmo tempo, eu já pensava assim, poxa, é uma cadeira de plástico, eu não vou poder subir na cadeira porque tem um risco imenso dela quebrar.
ela não é estável para eu ficar me apoiando nela. Então, já ciente disso, por outras experiências que eu já tive com outros elementos, deu para olhar e falar assim, isso aqui é arriscado. Então, o que é arriscado eu não vou tentar em cima do púlpito. Se eu quiser tentar, eu vou tentar no meu ensaio, onde eu posso errar, onde não tem problema nenhum eu fazer 2, 3, 5, 10 vezes, até que eu me torne alguém seguro em cima daquele elemento. Por isso é importante que, se você quer utilizar elemento com a sua equipe, se torne rotina ter um tempo de experimentação com esse elemento no seu ensaio. Tá? Existem técnicas específicas para alguns elementos. Tem elementos que são mais difíceis de utilizar e você tem que treinar. Vou dar exemplo. A fita, ela é um elemento difícil de usar. A fita de GR, né? Que ela tem um pauzinho, uma hastezinha de madeira ou de haste oficial, que ela é feita tipo de plástico, né? É mais leve. Carbono, algo mais E aí leve. você tem uma fita imensa, às vezes de 4, 5, tem até de 6 metros de comprimento. Ela geralmente tem no mínimo 2 metros, 2 metros e meio. Isso. E aí, imagina você pegar isso e colocar em cima do púlpito. Se você não treinou os movimentos necessários, você pode bater nas pessoas, você pode prender a fita em algo em cima do púlpito, e aí você pode quebrar alguma coisa, você pode bater nas pessoas que estão ministrando com você. Você pode se enrolar na fita. E até se Isso machucar. é real, e se machucar. Né? E aí você não vai atingir o objetivo do uso do elemento, que é comunicar. Você vai ficar tão nervoso, vai estar tão preocupado em tentar acertar em cima do púlpito que não vai dar certo. Mas se você pega esse elemento, você treina no seu ensaio, você compartilha, você experimenta, você até consegue achar coisas diferentes para fazer com aquele elemento. Você consegue sair do tradicional com o uso dele. Mas primeiro você tem que saber a técnica. Você tem que treinar a forma de manusear esse elemento. Mesma coisa com as bandeiras, porque são difíceis. Bandeira não é uma coisa fácil de usar. Se for uma bandeira de haste de madeira, ela é extremamente arriscada. Eu não uso. Primeiro que ela é pesada. Segundo que você pode dar na cara de alguém. E se você der na cara vai machucar real. Uma bandeira mais leve, né, que tem uma haste flexível, que seja de um tecido como seda, ela é mais fácil no sentido de peso, mas mais difícil porque tem uma técnica diferente. A seda embola muito. Então você também tem que treinar. Logo, é essencial que o treino seja prática, seja algo cotidiano aí no seu dia a dia. Ó, o Grayson tá aqui comentando que já viu muita gente se enrolando com a fita no púlpito e que você tira as pessoas que estão assistindo da adoração, porque a pessoa fica preocupada com o que está acontecendo, fica preocupada com o que a pessoa está vivendo, ou até é feio, esteticamente é feio, aquilo não te leva para Deus. E qual é a conclusão? A comunicação que eu precisava manter com a pessoa que está ali assistindo para receber de Deus, eu quebrei. Totalmente. Né? Eu tenho feito muito isso, já tem um ano e meio. Por exemplo, experimentar dentro de um ensaio. Eu paro 10 minutinhos, 15 minutinhos. Olha, hoje a gente vai experimentar o bambolê. O que é isso? Você para, estuda. Tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, de técnicas básicas, são coisas que a gente encontrou fazendo workshops e experimentando sozinhos, tá? Eu paro, eu dou o elemento na mão de cada um que tá ali, falo, olha, o que dá para fazer? Eu posso dançar com ele, dentro, fora, fazer jogos didáticos e conseguir anexar isso a uma parábola da Bíblia. Eu consigo rodar igual eu fazia quando era criança, no pescoço, na cintura. Isso é o que eu, Thalita, consigo fazer. Vai aí, gente, 5 minutos para treinar. Ah, tia, né? Eu dou aula para adolescente. Olha, eu consigo fazer. Legal. Agora eu quero que você pare aí sozinha, olhe o seu corpo, o seu espaço, o que você consegue fazer. Aí começa o processo de experimentação. E saem coisas incríveis que eu não vou conseguir fazer, porque o meu corpo não é igual daquela outra pessoa, a minha criatividade é diferente daquela pessoa e fica incrível, incrível. E aí quando você lança num púlpito, por exemplo, ou numa coreografia, a pessoa ela tá tão à vontade, e se for algo que você vai coreografar, ela ainda vai te dar dicas de como fazer. Muitas vezes você não tem alguém na sua equipe que é profissional ou que já é treinado em utilizar os elementos.
Mas isso não te impede de gastar tempo treinando junto, experimentando, criando possibilidades. Vou dar exemplo para vocês do espetáculo Oferta. A gente tem uma coreografia com a peneira, o Flavinho até citou isso na live da terça, e ela teve um processo de criação. Esse processo foi, nós levamos as peneiras por ensaio, a gente deu uma peneira na mão de cada um e nós começamos a experimentar, ou seja, gastar tempo tentando fazer coisas com a peneira. Né? Eu dei uma direção, eu que estava na época conduzindo essa parte, e aí eu pedi para o pessoal pensar movimentos onde a peneira ficasse assim, na horizontal, onde eu não inclinasse e nem virasse a peneira, porque era uma ideia de peneirar. Então eu precisava manter a peneira assim, na horizontal. E aí a gente foi pesquisando vários movimentos que eram interessantes com a peneira nessa posição. Tudo que eu podia fazer, apoiando ela com o braço só, tirando os braços, apoiando no pé, apoiando nas costas, na cabeça, que movimentos eu podia mexer, que caminhos eu podia criar. Depois que a gente tinha experimentado um monte de coisa, a gente começou a selecionar o que era interessante. E aí nós criamos uma coreografia utilizando esse elemento. Essa foi uma experimentação coletiva, onde todo mundo foi treinando. Ah, Guilherme, mas aí você tinha um monte de peneira, né? Eu não tenho 10 bandeiras para dar um na mão de cada um da minha equipe. Ok. Mas se você tem vários elementos, você tem um par de bandeiras, uma fita, um vaso, umas 3 cadeiras e a Bíblia. Você pode fazer um rodízio. Ou seja, você vai marcar aquele dia para treinar o uso de elementos. Divide a sua equipe, 10, 15 minutos, cada um vai passar por um elemento. No final, a gente vai compartilhar as coisas que a gente aprendeu com cada elemento. Né? O Grayson está falando aqui, isso é laboratório. É o tempo onde nós paramos para pesquisar os nossos movimentos com aquele elemento que vai servir como elemento coreográfico, para eu dançar com aquele elemento. Tá? Um processo diferente que a gente fez foi com a lanterna. Né? Tem algumas coisas que pedem o elemento. E a parábola das 10 virgens já fala de uma lanterna, de uma lamparina. Então não tinha como a gente representar a parábola das 10 virgens lá no espetáculo Oferta sem trazer a luz, sem trazer essa lanterna. E aí ficou sob a responsabilidade da Camila, que é uma das nossas coreógrafas. Ela levou a lanterna para casa, gastou tempo ela sozinha, pesquisando, pensando tudo aquilo que poderia fazer com esse elemento. Depois ela trouxe para a equipe a proposta. E aí ela ensinou os caminhos que ela treinou e aprendeu e pensou usando o elemento. Ainda assim, durante o ensaio, a gente começou a perceber coisas que funcionavam melhor de outra forma. A forma que uma pessoa fazia, às vezes, era mais interessante, mais bonita, e a gente escolhia trocar. Tá? Isso faz parte do processo. Você tem que pensar no corpo que está disponível. O meu corpo é diferente do de Guilherme, que é diferente do de Camila. Nessa composição, por exemplo, ela teve que experimentar coisas que remetessem às virgens prudentes e às virgens imprudentes. Né? Então, a movimentação, a força, a dinâmica é completamente diferente. E isso é muito interessante de você fazer. Outra coisa importante, antes de eu começar a primeira parte prática, é a gente generaliza o elemento. Como assim? Bandeira. Legal. Então, tudo que eu fizer com a bandeira de seda, eu vou fazer com a bandeira de organza. Sim ou não? São tecidos diferentes, caimentos diferentes, experimentações diferentes. É muito parecido, mas ao mesmo tempo é completamente diferente. Né? Então, as formas que aquele elemento vai criar, a intensidade e as dinâmicas que eu consigo utilizar, elas vão sendo diferentes de acordo com o formato, com o tamanho, com o material e por aí vai. Tá? Eu vou aproveitar o gancho. A gente vai fazer essa live intercalando, tá? A gente fala um pouquinho, demonstra um pouquinho. Falamos isso tudo para vocês terem em mente já como a gente vai trabalhar hoje e para vocês terem tido tempo de pegar o tecido, né? E a sua Bíblia e deixar aí separado. Algo muito importante que a gente não se atenta a utilizar elemento. Ah, mas eu vou dançar com um elemento, só vou mexer meu braço. Não. Se você adora com dança e você está agregando o elemento à dança, você adora com seu corpo todo. E mesmo que você só usasse um elemento de um lado para o outro, tem uma parte do seu corpo que está se movimentando. Então é muito importante que você aqueça esse corpo que você vai utilizar.
Ah, Thalita, eu uso mais a parte superior do corpo, eu uso mais o tronco, eu uso mais os braços, elementos como véus, guirlandas, fitas e bandeiras, geralmente a gente faz por rotação de punho, de pulso, eu tenho que aquecer. Se não, eu termino a ministração exausta, eu não aproveito aquele elemento o máximo que eu posso aproveitar e eu acabo ganhando uma lesão. Ai, mas é tão leve. É leve, mas o corpo cansa. E se seu corpo não estiver preparado, seu corpinho que é templo do Espírito Santo, né? Seu corpinho que é canal de Deus, você vai lá e arruma um problema para esse canal. Precisamos pensar nisso, tá bom? Guilherme, quer falar mais alguma coisa? Não, vamos para aquecimento. Acho que a primeira parte já foi. Então, gente, Guilherme vai me ajudar, a gente vai revezando. Vamos hoje trabalhar, né? Pensando primeiro na área geográfica que você tem. A minha área geográfica, ó, parece enorme, não é? É a minha sala. Então, primeira coisa que você vai fazer enquanto a gente se aquece, você vai identificar o seu lugar. Ah, olha, eu aqui na minha esquerda tenho um rack suspenso. Lá atrás eu tenho um sofá. Aqui do lado eu já tenho uma parede. Ó, meu limite é onde Guilherme está, senão eu vou bater no celular e vocês não vão ver nada. Ah, a altura, meu teto é rebaixado. Não, meu teto é alto. Já começa a raciocinar o espaço que você tem. Isso vai te facilitar quando a gente fala assim, olha, agora eu vou experimentar com a Bíblia. Agora eu vou experimentar com o tecido. Você já vai ter noção da possibilidade espacial para aí você inserir a sua possibilidade corporal. E esse feeling tem tudo a ver com a adoração quando a gente está usando o elemento na igreja. Tem igreja, por exemplo, que tem um teto muito alto, que tem um espaço de púlpito grande, e aí é super tranquilo você utilizar uma fita, utilizar uma bandeira, utilizar até uma bandeira alta, né? Uma bandeira que a gente utiliza uma vara de pesca para que ela tenha 3 metros de altura. Gente, tem igreja que não tem espaço nenhum. Então, o máximo que você vai conseguir utilizar são elementos pequenos que ficam próximos ao seu corpo, como o caso da Bíblia, um vaso, coisas menores, onde você consiga se comunicar sem machucar ninguém, sem se machucar ou sem quebrar o teclado da igreja, por exemplo. Tá bom? Exatamente. E aí, minha última dica, bailarino, ele não apenas dança. Bailarino entende de geografia, de logística, de matemática, de português. Bailarino, ele entende de tudo. Então, vamos começar a praticar isso. Vou levantar, meu cameraman vai me ajudar. Vamos começar aquecendo os nossos pés, tá? Por quê? Querido, você fica em pé no seu pé. Coitado. Aqui no Rio tá frio pra caramba. Pra Rio de Janeiro tá frio, tá? Hoje eu vou me concentrar na gente aquecer. O Sul tá no verão ainda. Verdade. Em aquecer nossos pés, articulações dos nossos pés, tá bom? Tornozelos e por aí vai. Pulso, principalmente, nossos braços e ombros. Ok? Então vamos lá. Pode ficar em pé. Vocês conseguem me ver? Eu vou fazer o seguinte. Nesse momento, gente, eu vou desativar os comentários para vocês conseguirem enxergar meus pés, porque agora é um aquecimento, tá? Assim que eu terminar, eu abro aqui de novo e vocês podem continuar falando, dando dicas de como vocês usam e por aí vai, tá? Vou desativar aqui, sem derrubar. Ok. Ó, esse enquadramento acho que tá bom, né? Não posso levantar muito os braços. Pés separados na direção do meu quadril, tá? Tá vendo que eu tô toda de preto? Outro detalhe, eu tô neutra porque eu vou usar um elemento que não é tão neutro. A minha canga ela é bem coloridinha, tá? Relaxa o corpo, pés separados na direção do quadril. Eu vou começar, ó, vou tirar só meus dedinhos do chão e vou voltar. Tira dedos do chão. Voltei. Mais uma vez. Voltei. Tirei. Voltei. Vou começar a alternar meia ponta, ó. Fui no pé direito sem quebrar essa meia ponta. Subi nos dois. Alternei. Subi. Olha como estala, gente. Subi. Alternei.
sobe, alterna. Isso. Espero que estejam todos fazendo. Vou gastar um tempinho lá na meia ponta. Desço controlado. Vou fazer um pequeno plié, dobrei meus joelhos. Tô só aqui embaixo. Estiquei. Dobrou. Esticou. Dobrou. Esticou. Dobrou. Esticou. Vou começar a brincar, ó. Contrair e fiz plié. Expande. Contrai. Sente cada ossinho lá, ó. Fechar. E depois eu abro. Inspira. Expira. Vou chegar um pouquinho para trás para vocês verem. Mentira, vou chegar para frente. A gente vai fazer o seguinte. Continua aqui, ó, com os meus pés separados. Vou começar, ó, fecha e abre a mão. Só isso. Aí embaixo. Abre. Sabe quando o médico pede pra gente fechar assim o pulso antes de tirar sangue? É isso aí, fechar a mão. E agora meu braço vai cortar um pouquinho. Eu vou subindo o braço. Continuo fechando e abrindo as mãos. Pés paralelos. Até lá em cima, gente. Quando eu chegar aí em cima, eu vou relaxar e vou subir só o ombro. Troca. Pode olhar lá para a mão. Olha, meu ombro puxa primeiro e depois o corpo reverbera. Aí sobe o quadril, sobe tudo. Desci. Vou fazer rotação de braço. Eu posso fazer plié, quando o braço está lá embaixo, expande. Plié, expande. Plié e expande. Agora eu vou rodar, ó, só o cotovelo. Vamos começar a isolar isso daí. Pra fora. O meu tá estalando demais, vocês não fazem ideia. Parei, vou mexer, ó. Vocês estão vendo só o meu lado direito, só o pulso. É isso aqui, ó. Vou fazer só pra cima. Olha aqui, só meu pulso está rodando e o bracinho esticado. Desci, vou rodar os ombros, ó, lá pra trás. Dá pra chegar mais perto. Meu externo estalando, igreja, porque tá frio. Lá atrás, posso jogar o tronco. Já tá virando um jazz, daqui a pouco eu meto uma cabeça. Não vou trocar a live. Agora eu vou fazer o oposto. Pra frente. Vou crescer, agora o braço todo. Pra frente. Roda mesmo. E eu já vou chegando pra trás pra vocês verem. Parei. Pra dentro só o cotovelo. O que mexe é a articulação do cotovelo, não é o braço todo, igreja. Parei, só o pulso pra dentro. Vou dar a cola aqui, ó. Isso aqui é pra fora, estou fazendo pra dentro. Parei, puxei um braço e ó, meia ponta. Se eu puxo o braço direito, meia ponta no pé esquerdo. O ombro não faz isso, hein? Ombro aqui embaixo. Alternei meia ponta, cruzei o outro, troquei. Ótimo. Relaxa lá embaixo, contrai.
Pode relaxar aí um pouquinho, balança o tronco de um lado para o outro. Sobe desenrolando devagar. Puxa a cabecinha para um lado. Ó, vou ajoelhar. Puxa a cabeça para um lado. Meu ombro de oposição, ele não faz isso, hein? Tá relaxado. Puxei pro outro. O ombro permanece lá embaixo. Escápula aberta. Thalita, o que é escápula? Esses ossinhos lindos aí das costas que parecem asinhas. É a nossa escápula, ela tá encaixada. Para frente. Lá atrás, solta a cabeça. Voltei. Ótimo. Vou ativar os comentários. Ok. Vamos começar trabalhando com o tecido. Todo mundo já tá com o seu tecido aí? Vou mostrar o meu, hein? Posso falar do fortalecimento de pulmões? Mostra o tecido. Primeiro, olha só, igreja. Por que é bom a gente também trabalhar com o que tem em casa? Eu falei isso quarta-feira. Quarta não, foi terça. Terça-feira. O mover de Deus, ele não tá no tecido, tá? Não tá na seda, não tá na bandeira, não tá na organza, não tá em nada. Tá aqui. O coração do adorador, tá? O quanto você busca é que vai dizer o quanto de Deus a sua movimentação vai ter, ok? Olha, essa é minha canga super velha, porque eu não vou na praia. Vou mostrar pra vocês. Tamanho de canga normal, tá, gente? Normalíssimo. É o que eu vou utilizar hoje. É um tecido intermediário, ele não é pesado, ele não é hiper leve igual a seda. Geralmente canga tem esses tingimentos tie-dye super legais. Tá? Pegaram de vocês? Antes de a gente começar, a Guilherme quer dar uma palavra. Enquanto vocês pegam aí, eu vou dar só uma dica que está muito relacionada ao momento de aquecimento, mas que tem a ver com a necessidade da gente utilizar muito o punho durante uma adoração com elemento, uma coreografia onde usa o elemento. Tá? A gente teve essa experiência quando começou a utilizar a bandeira, que o punho doía, o punho cansava, e você não aguentava mais movimentar a bandeira porque o seu braço estava cansado. Porque a musculatura daqui do antebraço começava a queimar com pouco tempo de ministração. Então, o que eu posso fazer para fortalecer essa musculatura e diminuir o incômodo sobre o meu punho? Eu posso fortalecer ele. Vou te dar duas sugestões. Tá? Geralmente a gente usa aquelas bolinhas fofinhas de apertar. Só que nem todo mundo tem isso em casa. Então a opção é uma garrafa, onde você vai apertar. Como se quisesse estourar a garrafa, vai apertando. Tá? Você vai estar fortalecendo os músculos flexores do carpo, que é o povo que está aqui, ó. Tá? Você vai ter que fazer, obviamente, com as duas mãos. E você vai contar quantas vezes você faz em cada uma. Vai cansar, não dá para fazer muito tempo. Então faz 8, 10 vezes com um lado, troca, faz 8, 10 vezes com o outro. Lembrando que são todos os dedos, tá? Geralmente a gente faz mais força com esses aqui. São os nossos dedos mais fortes. Esses dois, eles servem de apoio. Mas ainda assim eu vou pensar em apertar com eles, tá bom? Com todos. Outra sugestão, até para fortalecer os músculos opositores, que são os extensores do carpo, eu posso utilizar o elemento que eu vou ensinar para vocês depois, a Bíblia. Tá? Eu posso fazer esse tipo de movimento. Coloco o meu braço paralelo, deixa eu mostrar de lá. E aí eu vou subir. Como se eu tivesse com um halter na mão, mas aí eu estou utilizando um livro, né? No caso aqui é a minha Bíblia, e conforme eu achar que ela está leve, eu posso pegar uma coisa mais pesada. Eu faço nesse sentido, onde eu estou fortalecendo os mesmos músculos que eu fortaleci com a garrafa, e eu faço ao contrário.
E aí eu estou fortalecendo os músculos que não dá para fortalecer com a garrafa. Onde eu vou subir do neutro para cima, não é para cair. Do neutro eu subo, tá? Isso você pode fazer no seu dia a dia para fortalecer o seu punho, para que você consiga utilizar o elemento por mais tempo e fortaleça a sua musculatura até para evitar uma lesão, ok? Agora vamos à prática com tecido. Gente, é a família brasileira mostrando, né? Olha aqui, a minha canga inclusive está furada, tá? Para vocês perceberem a situação do negócio. Coisas que eu quero falar antes. Quando eu falei pra vocês sobre a gente trazer misticismo pro tecido, que a unção vem pro tecido, eu acho importante falar assim, porque temos visto muito aí, tá? Nos lugares em que a gente passa, e até mesmo a gente. Se não sondar o nosso coração, a gente acha que Deus vem quando tá no elemento, por causa do elemento, e não é. Obviamente, existem pessoas capacitadas para fazer esses elementos que estudam, então elas estudam tecido, tipo de tecido, flexibilidade, fluidez e por aí vai, né? A gente hoje vai utilizar o que temos em casa, ok? Vamos lá, tá todo mundo aí já com o seu, né? Espero. Quero fazer nada sozinha não, igreja. Ó, eu gosto de utilizar a maior parte dele. Aqui tem as franjinhas de uma canga normal, tá? Eu gosto de usar a parte mais larga. Movimentação básica. Primeiro, percebam a altura do tecido para vocês. Minha canga é esticada, olha aqui, ó. Da altura do meu peito, ela já chega no meu pé, ela tá cobrindo o meu pé. Então é importante vocês pensarem nessa altura aqui também. Porque se eu trabalhar com ela só nesse ângulo, a chance de eu pisar ou me embolar é muito grande. Então, ou você sobe um pouco mais, ou, olha aqui, ó, minha mão, eu dou aquela emboladinha no tecido. E aí, eu não tenho metade dele, eu tenho um pouco mais que a metade para utilizar, tá? Qual é a movimentação básica para utilizar tecido? Rotação, tanto de pulso quanto de braço, né? Para fazer um círculo em volta do seu corpo, ó, eu faço a rotação completa, tá? Vou fazer de lado, olha aqui. Trouxe numa diagonal, passa por trás, diagonal, veio pra minha frente. Gente, vai falando aí comigo se tá dando pra entender. Mais do que entender, vocês vão ter que experimentar. Comecem a experimentar essa possibilidade do lado direito para o esquerdo e do esquerdo para o direito, tá? Então, ó, subi um pouquinho meu tecido, passo em volta de mim, tá? E depois eu vou pro lado oposto. Percebam que chega aqui na frente, ó, eu desviro ele para continuar. Thalita, eu sou alto, né? Então a proporção do movimento vai ser maior. Se você precisar pegar mais na ponta, não tem problema. O que vai acontecer é a amplitude do tecido aumentar. Pra mim não funciona muito bem porque eu sou pequena, então meu braço é pequeno. Mas você pode pegar mais na ponta, ó, tô bem na ponta, tá? E aí a amplitude vai ser maior. Pra eu, Thalita, que tem 1,60 m, não me embolar usando a amplitude grande, só a utilização dos meus braços não é o suficiente. Então eu tenho que colocar um tronco abaixando e subindo. Experimentem fazer isso agora com o tronco de vocês, expandindo e diminuindo. Expande capacidade máxima e abaixa. Vamos ver os comentários. Tá tranquilo aí, igreja? Tá fluindo. Saímos da parte básica. Tecido, ele é muito bom para jogar pro alto, pro lado, de um lado pro outro. Só que antes de começar a jogar, você tem que entender o caimento do seu tecido. Vou fazer de lado. Sabe quando a gente bate canga para tirar areia? É isso aqui, ó. Pra cima e pra baixo. Tá vendo que o meu, ele não é tão leve, né? Então, eu não posso usar força zero. Ó, isso aqui é força zero. Ele não faz movimento nenhum.
para eu dar aquele movimento boleado, aquele ar no meio dele, para minha canga eu já tenho que usar uma força maior. E trazer ela para baixo. Não é um tecido leve ao ponto dele descer sozinho e fazer um movimento lindo. Ó, vou fazer força para ele subir e força nenhuma para ele descer, para vocês verem como funciona com esse tecido aqui, que eu não lembro o nome. Ó, força nenhuma para ele descer. Ó, ele embola. Todinho. Gente, é experimentar o negócio. Então, para eu fazer esse movimento, eu vou ter que trazer força e um pouco de tronco. Meu tronco pode fluir? Pode. Meu tronco faz contrações, tá? Eu sou obrigada a trazer ele para baixo. Eu posso embolar ele na minha mão. Meus amigos da GPN, aprendi isso com vocês, igreja, tá? Jogar pra cima e pegar normalmente. Ou eu já posso fazer isso com qualquer outra movimentação. Já trouxe um giro. Ah, Thalita, não sei girar. Primeira coisa que você vai ter que perceber, o tempo de lançamento e de queda do tecido. Varia com o peso dele. Se você fizer isso com a seda, cara, seda é linda, mas eu não gosto de usar como véu. Porque a seda você faz uma força enorme pra ela subir. Ela não sobe, porque ela é leve, tá? E aí você fica 3 horas assim, ó, pra seda descer, tá? Então, ó, jogo pra cima, vê o tempo de queda. E aí você vai começar a experimentar com isso, né? Primeiro que é ritmo, ó. O meu dá tempo de uma palma. Começa a experimentar o que você consegue fazer pra pegar o tecido. E por aí vai. Eu creio que vocês estão tentando. Vamos tentar juntar a primeira parte com a segunda parte, que é a utilização dela aberta, fazendo movimentos circulares ao corpo, tá? E aí, em algum momento... Ai, Thalita, só vou embolar na minha mão. Experimentação de Thalita, que a gente dá aquela disfarçada. Tô lá dançando, eu já coloco ele aqui no meu braço, ó. Embolo ele no meu braço, adoro usar ele assim. Já dou aquela juntada e jogo. Vamos juntar isso? Agora você vai ver o lado que é melhor pra você. Direita pra esquerda, esquerda pra direita, pra passar isso pelo seu corpo. Ok, GPN se manifestando, amigos queridos. Ó, eu vou usar direita para esquerda, esquerda para direita. Vê aí o que é melhor pra você, o que tá embolando menos, tá? Thalita não é boa de esquerda para direita. Então, ó, passei, direita para esquerda, já trouxe no meu braço, joguei ele. Vamos de novo? Preparei o meu tecido, embolei um pouquinho porque eu sou baixa, tá? Passei do lado direito para o esquerdo, posicionei no meu braço, trouxe ele para a mão, joguei e peguei. Eu vou começar um desafio aqui. Fizemos 2 movimentações super simples, que é passar o tecido em volta do nosso corpo, né? Cada um do seu jeito, com a sua possibilidade corporal, trazer ele para a mão, jogar para o alto e pegar. Vamos ver o que você aí consegue fazer com isso. O que você consegue acrescer a nível de dança a isso. Lembrando, eu já estou dançando porque eu estou me movimentando, tá? Só que, de acordo com as possibilidades que você tem, de acordo com o que você já aprendeu de dança, seja a modalidade que for, você vai acrescer a esse tecido. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra quem tá executando, parece muito simples e muito feio, né? Cara, eu só tô passando em volta do meu corpo, jogo pra cima e pego. Não botei uma perna, não botei nada. Nem sempre precisa, tá? Se eu for destrinchar o que a gente tá fazendo, preste atenção. Eu já tô fazendo uma contração com o meu corpo, já posso colocar uma perninha aqui do lado, trouxe ele pra mim, respirei, jogo pro alto e pego. Isso pode dizer muita coisa, isso fica muito bonito quando tá todo emendadinho, todo dançado. Vamos lá? Vamos ver o que vocês conseguem fazer com isso.
Vamos ver se eu consigo andar e manusear ele. Se eu consigo pegar de uma outra forma. Thalita, eu já tô mais à vontade. Eu consigo girar com ele em volta do meu corpo. E ó, embolar de uma outra forma pra pegar. Comece a experimentar tudo que você tem e o que você consegue fazer. Titia tá junto com vocês. Vamos, povo, sem medo, tá? Não, eu quero tentar uma amplitude maior. Beleza, tenta uma amplitude maior. Coisas simples. Vou dar um pause. Beleza? Estamos conseguindo. Toalha geralmente é mais pesado, tá, gente? Mas é assim mesmo. É perceber o seu espaço, perceber o peso do elemento, começar a experimentar. O movimento circular é o básico com o tecido. Eu vou ensinar um giro que eu aprendi com o Isis, que eu adoro, com o tecido, tá bom? Na igreja, geralmente, a gente usa lycra, malha, seda, organza, né? Lycra e malha, elas são mais flexíveis e são mais pesadas. E esses outros tecidos de seda, organza, cetim, eles são mais leves. Então, é aí que eu te falo. Não adianta você pegar o movimento que você faz em um e a intensidade de um e jogar pro outro. Porque o caimento é completamente diferente. Não vai dar o efeito que você tá imaginando. O giro é o seguinte. Eu amo porque ele fica lindo. E eu sei que Isis, quando faz, ela nem sabe o que ela tá fazendo. O tecido tá esticado, tá? A parte mais larga dele. Dobra pela metade. Eu vou dobrar pela metade porque eu tenho 1,60 m na igreja. Vamos deixar isso claro. Dobrei. Não precisamos ser super donos e donas de casa, dobrar super bem, é assim mesmo. Dobrei. Vou pegar de uma ponta a outra. Uma ponta está na diagonal. E o outro braço, ó, ele vai estar aqui na minha cintura. Sabe o porta-bandeira? Tá vendo que ele vai fazer tipo uma barriguinha? Normal fazer a barriguinha. Ou você pode diminuir a distância das mãos, tá? Uma tá cruzando aqui a minha cintura e a outra está na diagonal. É esse desenho aqui, vocês estão vendo? Show! Ó, eu espertamente já preparei meu pezinho aqui do lado, ó, esquerdo. Você vai girar com o tecido nessa direção, tá? Não precisa agora terminar e passar e voltar. Se você quiser, você pode fazer. É um giro simples que fica muito bonito com o tecido. Ele cruzado aqui, ó. Você pode girar no seu lugar. E aí, ai, Thalita, girei, me deu maior liberdade. Eu já quero tirar ele, passar em volta do meu corpo. Seja feliz. Seja feliz. Tá? É um giro super simples e que ele cabe com um tecido, por exemplo. Thalita, eu quero fazer com o tecido todo aberto. Beleza? Já aviso que comigo não vai dar certo porque eu sou pequena. Tá? Eu vou me embolar aqui, mas eu tô fazendo por vocês. Diagonal, vou trocar a diagonal para não cansar o braço. Ó, um lado na cintura, o outro, a outra mão tá aqui em cima. Já formei uma diagonal. Eu estou girando com o tecido. Quase derrubei o negócio no meu rec. Não estudei o espaço. Viram que giro simples, mas que fica super bonito? Eu posso girar aqui. Eu posso girar fazendo a rotação completa. Os meninos, eu já vi muitos meninos usarem assim, eu acho muito bonito. Ó, como se fosse um bebê. Tá no seu cotovelo. Cara, dá pra dançar, fazer altas experimentações aqui, trazer em volta do corpo, tirar ele, jogar pro alto com o movimento do seu pulso ou do seu cotovelo. Ó, não usei a mão. Isso é muito legal de fazer. Eu gosto bastante. Dá pra você girar com ele em volta do seu corpo e abrindo. Isso aqui fica muito bonito. Eu posso brincar com alturas, tá? Começar aqui embaixo e subir.
sem quebrar o meu REC. Vocês estão experimentando, igreja? Eu já tô suada. Estão gostando? Falem comigo. Experimentem esse giro legal. Ele fica tão bonito, tão bonito. Depois façam e se filmem. Vocês vão ver como fica legal. A gente não dá nada, mas fica legal. Tá? Esse giro que eu falei de... Estou com ele aqui atrás, uma parte me cobrindo, a outra tá esticada, e aí eu vou mudando de plano. Não posso subir mais que isso, senão eu vou bater nas minhas coisas. E aí eu continuo. Beleza. Gente, eu dei pra vocês... Olha aqui a pessoa, né? Realidade brasileira. Eu dei pra vocês um básico do que a gente consegue fazer, tá? Muitos desses movimentos vão ser úteis na hora de utilizar outros tipos de elementos que utilizam mais a força de pulso e de braço, ok? Espero que vocês tenham experimentado. Thalita, acabou? Não. Guilherme vai dar agora a experimentação com a Bíblia. Lembrando que vocês precisam experimentar sozinhos, entender as possibilidades de vocês, ok? E no final, vamos juntar os dois, tá? Peguem a Bíblia de vocês aí. Vou trocar. Quer que eu fale hoje como menino do sonho? Você falou hoje. Mentira, antes da gente pegar a Bíblia, porque a Thalita cortou a minha parte. Desculpa. Ela falou algumas movimentações que o homem pode fazer utilizando o tecido. O homem, quando utiliza elemento, ele tem alguns cuidados que ele precisa tomar. Especialmente quando a gente está com elementos que simbolizam muito a fluidez. Porque eles acabam sendo muito relacionados ao feminino, ao ser mulher. A mulher ela tem essa ideia de ser mais delicada, enquanto o homem ele representa sempre a virilidade, a força. Por isso o uso de elementos, ainda que seja um elemento que seja mais fluido, como o tecido que a Thalita mostrou agora, como uma bandeira, eu preciso utilizá-lo de uma forma condizente com a imagem masculina, que no caso seria uma imagem de força, de virilidade. Por exemplo, o primeiro movimento que ela mostrou para vocês, que é passar o tecido por trás do corpo, não é um movimento muito bonito para o homem fazer. Ele é um movimento muito delicado. Geralmente não é interessante. Tá? Eu, por exemplo, não gosto de fazer. Agora, quando eu vou utilizar tecido, eu posso criar movimentações que representam essa força. Por isso que a Thalita falou, e ela aprendeu isso comigo, eu gosto muito de utilizar o elemento aqui, ó. Como se fosse um manto, como se fosse uma capa. E aí eu estou trazendo o simbolismo desse elemento, da cor dele, para a minha dança, mas sem fazer algo delicado demais. E aí eu posso me movimentar utilizando o elemento aqui, onde eu vou criar as minhas possibilidades de uso com ele, mas de uma forma que me preserve e que especialmente não escandalize a igreja. O jogar e pegar é super legal, o lançar o tecido é super legal, né? Eu posso segurar ele numa ponta, estar com ele embolado na minha mão e eu vou arremessar ele, mas segurando numa ponta, para que ele faça isso aqui, ó. De novo, estou ele segurando numa ponta, embolo ele todo na minha mão. Eu vou lançar e puxar de volta para uma ponta. Isso cria várias possibilidades de movimentação para a gente. Eu posso utilizar ele como corda, segurando na minha mão, e aí eu vou trabalhar com outras movimentações. Dá para inclusive ir para o chão utilizando ele. Vai depender sempre de como você trabalha, vai depender sempre da sua prática, sempre de como o seu corpo está e do que o seu corpo permite você fazer, tá bom? Gente, eu vou encerrar essa live, porque ela vai acabar em minutos. E aí nós vamos voltar para a segunda prática, tá bom? A gente vai continuar essa live, só que agora falando da utilização de um outro elemento, que é a Bíblia. Combinado? Estou guardando vocês já na segunda live. Oi, estamos de volta. Como falei com vocês, agora a gente vai treinar um elemento mais sólido.
um elemento mais fixo, tá? Que no caso eu propus a Bíblia, tá? Bíblia é algo que é muito simbólico, tá? Você pode pegar uma Bíblia antiga, eu peguei uma Bíblia da minha adolescência, que eu tenho guardada, tá? Ela é de capa dura. Eu prefiro dançar com Bíblias que são de capa dura. Elas dão mais estabilidade para os movimentos, ok? E é importante que você tire todos os papeizinhos que geralmente você coloca dentro dela para marcar a Bíblia. Porque senão no meio da sua coreografia vai cair papel, vai cair marcador, você pode escorregar e se machucar com eles, tá bom? Falando da Bíblia enquanto elemento simbólico, ela é muito forte, ela pode trazer muitas representações importantes para a gente. E ela fala, por exemplo, de firmeza na palavra, né? A palavra é a nossa base de relacionamento com Deus. A palavra é a revelação de Deus para a gente, então fala de amor, fala que Deus se importa com a gente, fala de relacionamento com Deus, porque é a partir da palavra, da leitura da palavra, que eu conheço a Deus, que eu me relaciono com Ele. Logo, esse sentido, especialmente para as igrejas que são mais tradicionais e têm mais resistência com a dança, vão ajudar muito eles a entender e a ver que a dança ela está relacionada com a palavra. Tá? Então isso aqui é um elemento de grande valor. Minha sugestão é que se você tem um conjunto de elementos para a sua equipe, você já tenha a Bíblia de ministração. Para você não ter que sair correndo, pegar a tua Bíblia, tirar um monte de coisa de dentro, procurar a Bíblia de alguém, separa uma. Tá? Deixa uma Bíblia separada como Bíblia de elemento, como um elemento coreográfico para você utilizar toda vez que você quiser ministrar. E aí ela fica dentro da bolsa da sua equipe. Tá bom? Isso ajuda um pouco a você antes de você ministrar. Combinado? Vamos então à nossa parte prática. Pega aí a sua Bíblia. Com ela, eu vou precisar muito mais da movimentação do meu corpo. Eu posso utilizar ela de duas formas. Fechada, tá? E aí eu vou fazer movimentações onde a Bíblia é o centro, onde eu vou me movimentar a partir dela, com ela, mas ela em si tem pouco movimento. Por isso, o movimento do meu corpo vai ser muito mais importante nesse momento. E outra forma é ela aberta. Tá? Cuidado para você não ficar apenas preso no teatro. Né? A gente pode folhear a Bíblia sim, eu posso fingir que eu estou lendo ela, mas se eu ficar só aqui, eu estou no teatro, eu não estou na dança. A dança ela carece de movimento. Então eu posso sim folhear a Bíblia, mas junto dela eu me movimento. Junto eu estou me relacionando com ela. Eu me relaciono com a palavra. Eu estou vivendo com a palavra. É literalmente a ideia de uma palavra viva e eficaz que vem para mim e que eu posso levar para outras pessoas. Viram? Isso, quem está se movimentando sou eu. Quem está utilizando o elemento sou eu. O movimento está comigo. E o elemento ele faz parte da minha movimentação. Ok? Vou propor agora que a gente pense em movimentos a partir da Bíblia. Combinado? Pega aí a sua. Deixa eu ajeitar aqui o cenário. Você vai pegar a sua Bíblia, ela vai estar no centro do seu corpo, ok? Segura ela na vertical com as duas mãos. Você vai projetar ela para a diagonal à frente, lá, ok? Juntos eu vou pisar. Projetei. Vou trazer ela por baixo e retornar para mim. Então eu estava parado, segurando ela com as duas mãos. Fui na diagonal, desci com ela e retornei com ela para mim. Tá? Daqui eu vou abrir oferecendo ela para as pessoas. Guilherme, como que você abre? Estou com as duas mãos assim. Uma mão vai ser a base. No caso aqui é minha mão esquerda. Eu estou segurando a parte da Bíblia da brochura. E com a outra mão eu vou enfiar no meio das páginas para abrir. Então eu estava com ela fechada. Vou abrir como se eu estivesse oferecendo a palavra para as pessoas. Ok? De novo. Estou parado, segurando a Bíblia com as duas mãos. Vou levar na diagonal à frente. 1,
2, vou rodar por baixo. 3, 4, vou oferecer às pessoas. 5, 6, vou pisar para trás a partir da Bíblia. Ó, ela vai subir primeiro. E aí eu piso para trás. Eu fiz uma ondinha. Daqui eu trouxe ela para cima e para baixo. Quando eu fui para cima, eu dei o primeiro passo para trás. Quando eu fui para baixo, eu dei o segundo passo para trás. Tá bom? De novo. Segura a Bíblia com suas duas mãos. Não precisa deixar o dedinho marcado no meio. Você até pode, tem gente que gosta. Já deixa um dedo marcado no meio da Bíblia. Ó, aqui, ó. Um dedo no meio dela para a hora que for abrir, mas não precisa, tá? Segurou com as duas mãos, 7, 8, pisa 1, 2, desceu 3, 4. Então eu trouxe, abracei, vou para frente, 5, 6, vou andar para trás, 7, 8. De novo, 7, 8, diagonal, 1, 2, girei, 3 no coração, 4, abri, 5, 6 para trás, 7, 8. Agora ela vai me direcionar por um giro. Eu fiz para trás, 7, 8. Vou dar a Bíblia para as pessoas, ó. Eu vou esticar para uma diagonal, vou trazer até o limite do meu corpo e vou continuar para girar. Então eu só ofereci, passei e girei com ela. Certo? Vamos juntar tudo. Segurou, 7, 8, pisou, 1, 2, trouxe, 3, coração, 4, para frente, 5, 6, pisa para trás, 7, 8, oferece, 1, 2, continua, 3, 4. Agora você vai trazer a Bíblia sobre a sua mente. Então ela vai estar aqui, você vai trazer sobre a sua cabeça. O que representa a mente? É a cabeça. Então eu estava com as duas mãos, uma embaixo e uma em cima. Vou transferir lateral, lateral, subir, coloquei sobre a minha mente. Aqui eu posso fazer outras coisas. Eu posso acrescentar uma perna. Ó, quem me subiu? A Bíblia. Eu elevei a Bíblia, coloquei um pé à frente. Vou fazer mais atrás para você ver. Coloquei ela na mente. Ela me levou. Ó, tô com ela aqui em cima, posso trazer ela de volta e retornar para frente. Ok? Vamos juntar a sequência toda para a gente fechar. Bíblia aqui, 7, pisou para frente, 8. E 1, 2, 3, coração, 4. Abriu, 5, 6 para trás, 7, 8. Oferece para as pessoas, 1, 2, gira, 3, 4. Vou trocar a mão para a cabeça, 7, 8. Vou expandir. 1, 2, 3, 4. De novo, 5, 6. Traz para frente, 7, 8. Tá bom? De novo na sequência. 7, 8. E 1, 2, 3, 4. Abriu. 5, 6 para trás, 7, 8. Oferece, 1, 2, girou, 3, 4. Troquei de mão e cabeça. Vou expandir. Em cima, desci. De novo, finalizei. Combinado? O que eu fiz? Juntei vários movimentos que eu sei fazer com a Bíblia, que eu já sei fazer dançando, e fiz eles a partir do elemento. Simples. Posso fazer muitas outras coisas, né? Eu posso simplesmente utilizar o elemento de base. E aí eu vou dar outro exemplo para você. Estou com ele. E eu vou dançar utilizando ele. Eu posso querer manter o elemento sempre aqui aberto, como se eu estivesse me relacionando com a palavra. E aí eu posso começar a criar formas diferentes de apoiar esse elemento. Isso é uma outra pesquisa, onde eu vou pensar caminhos diferentes para trabalhar com esse elemento para mim. E aí é legal porque eu posso criar coisas usando esse elemento.
ok? Mas você só vai conseguir chegar nesse lugar se você experimentar primeiro os usos dele. Se acostumar com o peso, se acostumar com a dinâmica de abrir, fechar, ok? Última vez na nossa sequência, depois a gente vai mostrar a utilização conjunta. Uma improvisação utilizando Bíblia e o tecido. Combinado? Cinco, 6, 7, isso é pra diagonal. 8, fui. 1, 2, 3, pra frente. 4, pra trás. 5, 6, mostra para as pessoas. 7, girou. 8, aqui, troca a mão, subiu sobre a mente. De novo, estica, veio pra cá, trouxe à frente. Foi. Tenho certeza que você treinou, que você pegou essa sequência aí, tá? E você pode depois acrescentar movimentos. Lembrando, você só consegue acrescentar movimentos se você treina, se você experimenta, ok? Amor, vem cá. Pois não. Agora vem um momento importante. Como que eu consigo trabalhar com mais de um elemento ao mesmo tempo? Primeiro, eu preciso casar o sentido desses elementos. Não adianta sair colocando um monte de elemento no púlpito, enchendo a coreografia com um bando de coisa e você não utiliza eles. Tá? É mais interessante ter um elemento e comunicar bem do que ter um monte de elementos, encher o púlpito, você ficar totalmente perdido, sem saber o que fazer. Eu pensei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Aí você tem leque de fogo, leque de água, bandeira branca, bandeira roxa, bandeira rosa. Que isso? Carnaval. Carnaval. Às vezes, cabe. Vou te dar um exemplo. Eu posso no momento de celebração. Às vezes, no momento de celebração, de alegria, de festa, vai caber. Vai até trazer essa ideia do carnaval como ideia de festa, de colorido, de alegria. Não que o carnaval seja bom, tá, gente? Mas falando dessa ideia de vivacidade. Porém, em alguns momentos, o excesso de elementos ele está escondendo alguma outra coisa. Que muitas vezes é a sua falta de liberdade para dançar. De utilizar a sua primeira linguagem, que é a dança. Não é o elemento, é a dança. O elemento ele vai estar compondo a dança. Se você bota elemento demais, sem que o sentido dele, sem que o uso dele esteja equilibrado, vira bagunça, tá? Não fica bom. Então a gente vai juntar agora os dois elementos que a gente trabalhou nessa live, tá? A Bíblia e o tecido. Gente, foi muito engraçado antes de começar, porque a gente estava aqui quebrando a cabeça, o que a gente pode fazer que as pessoas tenham em casa. E aí a gente separou os elementos, né? E aí agora, um pouco antes, isso aí ó, Gisele Verdes, tem que ser uma extensão do corpo. Eu gosto muito disso, tá? Eu trabalho muito com isso, com o elemento sendo extensão do nosso corpo. Então, é a extensão da nossa dança, tá? A extensão da nossa linguagem. Mas voltando. E aí, 5 minutos antes da live, né, a gente se olhou. Cara, vamos tentar conversar com a galera, mostrar a interação de elementos de uma forma coesa, de uma forma que não atrapalhe, que não cause confusão. A live vai ficar salva assim, tá? E vai pro nosso canal do YouTube, canal da Dança e Vida. Eu respondendo a coisa. E aí eu olhei a minha canga e falei assim, caraca, Deus é perfeito, a gente não tinha pensado nisso. Trouxemos o elemento Bíblia, palavra, se alimentar da palavra. Eu me achego a Deus através da palavra. Minha canga é laranja com rosa. Laranja dá sentido de glória e o rosa de intimidade, relacionamento. Eu só me achego à glória de Deus, eu só reflito a glória de Deus se eu buscar a palavra, me alimentar da palavra para fortalecer o meu relacionamento íntimo. Olha que lindo. Entenderam que tem que casar o sentido? As cores, elas têm muito sentido. Assim como os elementos têm sentidos próprios. Tá? Vou dar um exemplo, tá? Em Cantares, né? 2:4, se não me engano. Acho que é isso aí, a referência. Não vou lembrar de cabeça, não.
que fala que o teu estandarte sobre mim é o amor. É uma referência sobre as bandeiras. Estandarte é igual a bandeira. Então a bandeira, especialmente a bandeira média, aquela que a gente usa na mão, pequena, que já sai o tecido direto da mão, ela representa o amor de Deus que nos envolve. Ela tem um sentido próprio enquanto elemento, mas dependendo da cor que eu insiro sobre a bandeira, ela cria um novo sentido. Mesma coisa o tecido. O tecido ele pode ter um sentido próprio, pelo tamanho, pelo corte, mas dependendo da cor que você coloca, traz um novo sentido. E não dá para falar aqui porque é um estudo gigantesco de sentidos das cores e é extremamente relacionado ao contexto cultural de onde a gente está falando, tá? Mas seguindo então para a nossa vivência, a gente vai juntar dois elementos que estão relacionados em seu sentido e que na hora da dança vão ter que conversar também de alguma forma, tá? Encontramos um sentido inicial para cada um deles, ok? Guilherme, por exemplo, conseguiu montar uma sequência onde ele oferece a palavra para a pessoa e volta, onde ele coloca a palavra sobre a cabeça dele, porque a Bíblia fala de renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Não sei se vocês perceberam, o tecido, a gente utiliza muito em volta do nosso corpo, que veio a ideia de Cantares 2:4. E olha que legal, intimidade, glória. Ela tem que estar perto de mim. Intimidade, relacionamento é algo próximo. Então eu estou dançando com aquilo em volta do meu corpo, como se a glória de Deus estivesse literalmente me abraçando. E ela só me abraça porque eu tenho relacionamento. Então, a partir disso tudo que a gente já raciocinou, e olha que legal, Guilherme mostrou um chicote com tecido de eu lanço e eu trago de volta. A palavra ele não oferece e traz de volta, eu lanço e trago de volta. Bobeira, né? Parece que a bobeira é tudo que a gente faz com elemento, que é qualquer coisa. Olha quantos sentidos eu já falei, ele já falou, e olha o que a gente vai encontrar agora. É experimentação real, gente. A gente não planejou nada, a gente não coreografou nada. Vamos colocar uma música, deixar o Espírito falar e vambora. E é assim que funciona. Então, nosso desafio para vocês agora. Thalita, não tem outra pessoa. Não tô à vontade para usar os dois elementos. Não consigo gastar os dois elementos. Ora aí, 5 segundinhos para você orar. Pergunta o que você vai usar agora. Se é o tecido, ou se é a Bíblia, ou se não é nada. Se Deus quer que você use um outro elemento da sua casa, ou somente o seu corpo. E vamos juntos, então, tirar um tempo de adoração? Todo mundo, tá? Não vale ficar no sofá assistindo, ok? Nosso coração, tomba de
Gente, é tão bom, tão poderoso quando Deus vai fazendo as coisas assim, né? Como uma ministração que aparentemente era simples, a gente não dá nada, né? Em casa, com coisas que a gente tem em casa, como elas falam com a gente. Eu espero que tenha falado com vocês. Espero que tenha trazido um pouco de liberdade para vocês, né? Não por sermos nós ministrando, porque eu sei que você ministrou aí na sua casa, mas porque Deus fala através de todas as coisas. Ele é muito criativo. E como? Agora eu quero saber se você tem alguma pergunta para fazer de tudo que a gente falou ao longo da live, tá? Esse é o momento de você fazer as suas perguntas. Tem gente que perguntou aí se a live vai ficar salva. Essa vai ficar salva. E a live que a Thalita fez com o Flavinho na terça, daqui a pouco vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então você vai poder ir lá depois, assistir de novo, ver aquilo que foi proposto, que foi sugerido, para que você consiga conectar os conhecimentos dos dois momentos, tá bom? Sem anular aquilo que você consegue, que você pode fazer, tá? O que a gente deu aqui foram sugestões com base nas nossas experimentações e vivências, né? Mas a cada dia a gente descobre algo novo. Eu falei, por exemplo, no início, olha, isso aqui eu aprendi com os meus amigos da GPN. A observação, ela faz parte do laboratório de experimentação. Eu observo, absorvo, tento executar e aí eu vejo a possibilidade do meu corpo e aí eu faço de acordo com a minha possibilidade corporal. Então, a gente olhar e se inspirar é ótimo. Eu tenho certeza que vocês devem ter várias sugestões, né? Várias formas de utilizar. E o reino de Deus é assim, né? A gente vai se aprimorando e a gente vai aprendendo e se inspirando com o outro, sem bloquear o que Deus quer fazer com a gente, o que Ele quer falar com a gente. Tem coisas que são muito individuais, né? E Deus, Ele pode trazer para você movimentos específicos para momentos específicos. Isso tem muito a ver com seu relacionamento com Deus, né? Quando você está sensível à direção do Espírito também, tá bom? Então não mate o Espírito pela técnica, ao contrário, junte os dois. Você só vai fluir com liberdade no Espírito se você treinar, se você conhecer, se você experimentar tanto o seu corpo quanto o elemento. Por isso a aula é importante, a técnica é importante, o treino é importante, o ensaio é importante, para que no momento do espontâneo ou de uma coreografia montada, você consiga ser usado com liberdade por Deus, sem ficar tão preocupado se você está acertando o passo ou não. Porque se você já treinou, você sabe o caminho que você tem a fazer, tá? Tem 3 pessoas que fizeram comentários e perguntas aqui, e a gente Pergunta vai número tentar 1 responder. foi se esse ano a gente vai ter curso. A gente está com o Congresso de Arte, Dança e Vida programado para o final de outubro e início de novembro, tá? Dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Porém, tudo vai depender de como vai continuar aí esse momento de isolamento social, tá? A gente não cancelou o evento, mas também não sabemos como vai ser o segundo semestre, tá? Então fica de olho, a gente vai estar sempre divulgando tudo nas redes sociais. A gente coloca lá toda a nossa agenda, todas as igrejas onde nós vamos ministrar. Então sim, a gente aceita convite para ir para outras igrejas, para ministrar workshops, tá? A gente não cobra por isso um valor fechado, nós somos bastante abertos e temos muito prazer em ir compartilhar, tá? A gente pede apenas o nosso custo, que é o transporte e a alimentação, dependendo de como for a igreja, o evento, o alojamento. E se você puder dar uma oferta, ótimo, né? Mas a gente não vive disso, tá? Nós não somos integrais para o ministério, ao contrário, eu trabalho, o Thalita trabalha, o pessoal da companhia todo trabalha ou estuda. Então a gente não se sustenta pelo nosso ministério. Tem gente que se sustenta, nós não, tá? O que é sustentar, te cortei, né? Esposa é assim. O que na verdade é sustentado por essas ofertas que a gente recebe quando a igreja pode dar, é o nosso trabalho enquanto equipe, as missões que a gente faz, né? Muitas igrejas não têm condições de arcar com nada disso e a gente também não se limita, ainda mais que numa direção de Deus a gente vai, tá? Não tem grilo. Então, na verdade, a nossa equipe, o nosso trabalho missionário como um todo e até o nosso trabalho na área técnica de busca, de estudo, ele é sustentado dessa forma sim, tá? E a gente aprende muito quando vai em outros lugares, é uma benção. Exato. Tem uma pergunta aqui da Michelle, sim, vai ficar salva, a gente comentou isso, depois vai estar no YouTube, lá no YouTube já tem as entrevistas anteriores que a gente fez, tá?
tem uma entrevista minha sobre o corpo lá no Seminário de Dança da FRJ, tem a live que eu fiz com a Camila sobre dança contemporânea, tem a live que a Camila fez com o Grayson da Cia Rema sobre dança contemporânea, tem uma aula prática minha de dança contemporânea e uma aula prática da Uli de dança contemporânea. Daqui a pouco vão entrar os vídeos dessa semana, da Thalita com o Flavinho, da Nayara com a Kitty, da Cia Rema, que foi na quinta, e a de hoje daqui a pouco vão estar no YouTube também. Okay? E sim, a gente vai fazer mais coisas, tá? Fiquem de olho no nosso Instagram, a gente vai estar divulgando outras lives, a gente vai estar fazendo outros momentos. Fico feliz que vocês tenham gostado desse tempo da aula de hoje. A gente sabe que a adoração com elementos é um tema em parte difícil, mas ao mesmo tempo que muita gente usa nas igrejas e tem muitas dúvidas, exatamente porque muita gente faz e ainda é algo novo. Né, Thalita, vocês falaram na live de terça, né? Existe pouca publicação. Pouca publicação. Não tem muito material. Eu não tenho muito material e livros para indicar a vocês de sentido de cores, de uso de elementos. O que a gente consegue indicar hoje é A Arte no Contexto Cristão, que é o livro da Regar. Tem um capítulo que é a Estação que Propaga o Som e o Movimento das Cores, escrito pela Daniela Orihuela. Ela trabalha com a zoidência e acessórios. Ela escreve um pouquinho sobre a questão dos elementos. Flavinho foi desafiado terça-feira a escrever um material, tá? O Flavinho de BH, ele tem a Criador Flex, né? Ele também trabalha vendendo acessório, é uma pessoa, assim, super entendida da área e muito disponível, então já estou passando essa incumbência pro Flavinho. Aqui no Rio nós temos a Origem, Ateliê Origem, que é de uma amiga nossa, a Francis, né? Mas material publicado a gente não tem muito. O Flavinho falou na terça-feira que tem alguns materiais acadêmicos pela UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, né? Isabel Coimbra se formou lá, se eu não me engano, foi lá, né? Não lembro. Ela é professora da UFMG, então ela tem alguns materiais, vale a pena vocês procurarem. A Gabi, ela trouxe a seguinte questão. Quando eu estou em outra igreja e que as outras meninas de outros ministérios não têm acessórios, elementos, eu me sinto tímida em usar. Como proceder? Isso é muito complicado e a gente tem que ter muita sabedoria na hora de inserir. A gente passa muito isso quando a gente está ministrando em outros lugares. Às vezes nem só pela questão do elemento. Como a gente é de fora, né, e a gente utiliza técnicas, pessoas que não têm técnica ou que são da própria igreja ficam tímidos em dançar porque a gente está lá. Fica aquela coisa tipo assim, eles são convidados, então vamos deixar eles ministrarem. Né? E quando a gente saca os nossos elementos, sempre rola uma comoção, um desespero. Tanto que quando acaba o culto ou o workshop, quando a gente dá o workshop de adoração com elementos, é pelo menos meia hora com as pessoas metendo a mão no elemento, querendo ver, querendo tocar. Porque a gente tem elementos de seda. Né? Nossas bandeiras, a maioria são de seda. Então elas são muito bonitas, elas têm uma estética muito legal, são tingidas à mão, chamam muita atenção. Então como que a gente resolve essas coisas? Com sabedoria. Tá? A gente tem que ter sabedoria de quando usar, quando que o elemento ele é realmente necessário, quando ele vai causar mais bem do que mal. Se você percebe que as pessoas elas têm um encantamento excessivo sobre o elemento, é melhor você tomar cuidado com o uso deles. Porque senão o foco ele vai sair do que o elemento está ministrando, do que da mensagem que você está liberando ali com o elemento e vai cair no elemento. Gente, não tem nada melhor do que fazer adoração com os irmãos de outras igrejas, em comunhão. Isso é lindo, gente. É extremamente poderoso. É muito bom. Eu amo, eu sou apaixonada. Então, assim, o elemento, ele acaba criando uma resistência ou mesmo a falta do elemento. E aí fica muito no que o Guilherme falou. Eles são equipe convidada, vai lá, ministra. Ou então, assim, a gente entra, ou então... Aí a gente entra, dança uma, a equipe da igreja, ela... entra e dança outra, não tem aquele momento junto. Acima de todas as coisas, é discernimento no espírito. Eu acho que assim, se Deus quer que você use o elemento, problema nenhum. O próprio Deus ele vai testificar na vida do outro. Só que, se você está chegando como convidado numa igreja, lembre-se que ali tem uma liderança e tem uma autoridade. Então, se o Espírito está direcionando a água, primeiro vai ali, fala com a liderança, pergunta, né? Fala a verdade, olha, eu tô sentindo algo, né? Sobre usar, o que você acha? Como é a cultura da igreja? Nem sempre a igreja está acostumada com elemento, tá? Isso pode causar um choque. E eu acho que é mais ou menos isso. Isso. E no caso, se você tem elementos e você se sente à vontade, empreste seu elemento para eles usarem também. A gente tem muito essa prática, quando a gente recebe a direção de Deus de usar elemento e às vezes está numa igreja convidada,
e a igreja não tem, a gente empresta os nossos, né? A gente é um corpo. Claro que você tem que ter um cuidado, por exemplo, o nosso é de seda, tem que ter um cuidado na hora do uso, então às vezes a gente direciona a pessoa, cuida para não rachar no chão, cuida para não tocar em nada porque a seda rasga, é só isso. E você deixa a pessoa utilizar também, tá? Eu acho isso de muita unidade no reino, isso é importante. Tá? A gente tem um testemunho aqui da Michelle que falou que teve a gente lá na Unção do Crescimento em Itaipuaçu, em Maricá. Foi uma parte da nossa equipe lá ministrar e foi sobrenatural, graças a Deus. Glória a Deus por isso. A gente tem muito prazer em ir compartilhar, né, com as pessoas. A Jussi Preste falou que a gente também já teve lá na Comunidade Evangélica Princípios. Esse eu lembro. Foi muito bom também compartilhar com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui embaixo. Tá, então assim, eu já vou relembrar os nossos recados. Você que se interessou por elementos, temos o Flavinho de BH, tá? Criador Flex. Não é hashtag. O Instagram dele, tá? Criador Flex. Procura lá, ele trabalha com acessórios. As perguntas sobre a gente ministrar, né? É só entrar em contato pelo Instagram aqui da Cia Dança e Vida mesmo, né? Guilherme já falou o que a gente pede, né? Que essas ofertas são para sustentar o nosso ministério, tá? O ministério da nossa equipe, porque a gente sabe que tem um custo, né? Todo investimento de trabalho. Canal da Cia Dança e Vida, vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Tudo que a gente faz aqui, todas as aulas, todas as lives ficam salvas lá, ok? E a gente tem mais lives, mas a gente vai divulgando de pouco em pouco, tá? Então, se você quer saber o que a gente vai fazer, o que a gente vai compartilhar, você precisa acessar o nosso canal aqui no YouTube e, de preferência, ativa as notificações lá no sininho para você receber todas as nossas publicações. Aí você não vai perder nada, tá bom? Aqui, ó, o Alan falou que tem alguém que deu um testemunho com Bíblia. Deixa eu tentar difícil achar, porque tem muita coisa lá em cima. Eu acho que eu vi. Não, tá muito lá em cima. Eu acho que eu cheguei a ler, não vou lembrar o nome da pessoa, né? Ela falou que ministrou com a Bíblia e sentiu que ela estava mergulhando na palavra. Né? Eu consegui rolar assim o olho e ver. Isso, dessa experiência daí também. Cara, amém. Que bênção. Obrigada por compartilhar. Né? O Senhor fala muito, né? Através de tudo. Isso aí que você falou. Isso, mover. Dancei com a Bíblia e teve um momento em que eu me senti mergulhando na palavra. Amém. Que bênção, cara. Muito obrigada por esses testemunhos. Se vocês quiserem compartilhar no direct da Cia Dança e Vida, vocês também podem, tá? A gente fica muito feliz. O Alan deu um recado aqui. Alan é o nosso líder, tá, gente? Sobre uma live. Não, porque Alan Gregório, ele já tá aqui querendo marcar live pra semana que vem com Camila no meio dos comentários que eu vi. Eu vi que é com Camila. Ele já tá aqui querendo marcar uma de montagem coreográfica, mas a gente ainda vai anunciar no canal, tá? Então segue o canal, que o que tiver marcado a gente vai postar lá, tá bom? É só curtir o nosso canal e ver todas as publicações, que aí você vai saber sempre que tiver uma live marcada, sempre que tiver um vídeo novo no canal, sempre que a gente estiver participando de algum evento, a gente posta tudo lá e aí você vai ficar sabendo de todas as novidades, tá bom? Obrigada pela presença, gente. Um abraço pra vocês. E pelos testemunhos. Deus abençoe. Até a próxima. Beijos.